Olá, pessoal. Bom, então vamos para a última parte da aula de hoje, que nós vamos falar sobre funções pares e funções ímpares, tá? É, Nós vamos ver que se você sabe de antemão que uma determinada função é uma função par ou uma função ímpar, é muito mais fácil de desenhar o seu gráfico, tá? Porque eles, enfim, vão ser gráficos mais simétricos, tá bom? Então, vamos considerar, por exemplo, essa função f de x igual a x ao quadrado, tá? Onde o seu domínio, nós não vamos restringir, ele vai ser definido para todo número x, tá? Então, note que o valor de f de menos x, relembra que para mim calcular o valor de f de menos x, basta que eu substitua esse valor aqui de menos x no lugar de x por menos x aqui na expressão de f. Eu tenho menos x ao quadrado. Ora, mas menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é igual a f de x, tá? Então, o que você obteve foi que f de menos x é igual ao f de x para todo número real, tá? Ou seja, para todo número no domínio da f. É, esse, esse exemplo daqui, ele é um exemplo de um tipo de função tão importante que a gente dá um nome para ele, tá? Então, a gente vai dizer que uma função é chamada de par, tá? Se isso daqui acontece. Se para qualquer valor f de menos x que você pegar, ele sempre vai retornar para você o valor de f de x, tá? Então, isso daqui vai ser uma função par. Isso tem que ser verdadeiro para todo x no domínio de f, tá? Então, você pode observar o seguinte. Se você tem aqui o ponto x, por exemplo, o ponto menos x estaria aqui, se x for um número positivo, né? Então, se você pega um determinado ponto aqui sobre o gráfico de f, esse ponto daqui tem que ser igual ao valor de f de menos x. Tá? Então, menos x estaria aqui. Tá? Esse é para um ponto arbitrário, mas isso é uma propriedade que é válida para todo x no domínio de f. Tá? Então, se o gráfico da f fosse uma coisa desse tipo daqui, por exemplo, imagina que o gráfico da f seja assim, sei lá. Então, o gráfico da G tem que ser exatamente assim, simétrico, tá? Em relação a este eixo vertical, tá? Simétrico. Porque para cada ponto que você pega aqui, se você pega aqui um outro ponto B, o valor f de B aqui, nesse caso, tem que ter essa mesma altura horizontal, tá? Isso dá, portanto, que o seu gráfico ele vai ser simétrico em relação ao eixo dos y. Bom, repare que está implícito aqui nessa condição que uma função seja uma função par, que obrigatoriamente, se você tem aqui x, se f é uma função par, tá? E x pertence ao domínio de f, que eu vou denotar esse conjunto aqui, assim, domínio da função f, então implica que menos x também pertence ao domínio de f, tá? Tá bom? Ou seja, o simétrico aqui em relação à origem, no eixo de x, obrigatoriamente tem que pertencer ao domínio de f. Por exemplo, uma função, se f seja definida apenas em um determinado intervalo, por exemplo, um intervalo que não seja simétrico em relação à origem, se f seja definida apenas no intervalo -3, 4, por exemplo, tá? F não é uma função par. Então, não é uma função par.
Por que que não é uma função par? Porque você tem esse número aqui, 4, né? Que vai ser o extremo direito desse intervalo, tá? X igual a 4 está no domínio de F. Mais o menos x, que é igual a menos 4, não pertence ao domínio de F. Então, essa função daqui ela não pode ser uma função par, tá bom? Porque para todo valor x que esteja no domínio de F, o valor menos x, obrigatoriamente, também tem que ser uma entrada, também tem que fazer sentido esse valor, tá bom? Um outro exemplo daqui é mostrar que essa função f de x igual a x para todo número x é uma função par. Muito simples, né? Você calcula o valor de f de menos x e a gente sabe que é só substituir essa expressão daqui na fórmula de f, tá? Que é menos x. Só que a gente já tinha observado que o valor absoluto de menos x, ou seja, a distância desse número para a origem, é a mesma distância do número x até a origem, tá? Então, só que o valor absoluto de x é o que a gente chamou de f de x, tá bom? Peraí que tá muito feio esse meu x. Deixa eu fazer um x mais decente. F de x, tá certo? Então, ó, f de menos x igual a f de x. Então, f, nesse caso, é uma função par. Ou seja, se a gente for desenhar o gráfico de f, como eu vou fazer agora? Deixa eu fazer aqui. Então, se você tem aqui o gráfico de f, você conhece o gráfico de f, pelo menos em uma parte, né? Ou seja, para x maior ou igual do que zero, repare que a função f ela vai ser definida assim, dessa maneira, e o valor absoluto de um número, a gente sabe uma expressão para ele, né? Ele é x, ou seja, o próprio número, se esse número é maior ou igual do que zero, e menos x se esse número x for menor do que zero, tá? Então vamos desenhar a parte desse gráfico em que o x seja maior ou igual do que zero. Ora, para todo, se você pega um número que é maior ou igual do que zero, a imagem desse número vai ser o próprio número, tá? Ou seja, a entrada dele vai ser x e a saída vai ser o mesmo número. Ele não modifica o número que você está colocando nesse seu equipamento, vamos dizer assim, nessa sua função f, tá? Então, o gráfico dessa função, f de x igual a x, a gente já tinha visto no esboço dele, vai ser simplesmente essa reta que passa pela origem. Deixa eu colocar aqui uma outra cor, perdão. Essa reta que passa, deixa eu apagar aqui. Essa reta que passa pela origem e que divide esse primeiro quadrante em duas partes iguais, tá? Ou seja, a gente também disse que essa reta daqui, ela é a bissetriz, tá? Do primeiro quadrante. Bissetriz porque ela vai estar dividindo esse seu primeiro quadrante em dois ângulos de 45 graus. Ele vai estar dividindo exatamente ao meio esse, esse primeiro ângulo reto aqui, esse primeiro quadrante, tá bom? Então, ó, como a nossa função é par, a gente nem precisa se preocupar para o outro lado, né? Porque a gente já sabe que uma função par, o seu gráfico vai ser simplesmente a reflexão. Deixa eu tentar desenhar um pouquinho melhor. A reflexão do gráfico de f em torno do eixo do x, tá? Então, se aqui você tinha um gráfico de f, a sua reflexão em torno do eixo dos y, perdão, falei x, em torno do eixo vertical, se simplesmente é esse outro lado daqui, tá? Então, por quê? Porque para todo valor x que tem aqui, a imagem desse ponto
f de x, a imagem do ponto menos x, tem que ser a mesma imagem do valor x. Ela é uma função que a gente chama de par, tá? Então, uma função é par se somente se o seu gráfico não for alterado quando refletido sobre o eixo vertical, tá bom? Então, se uma função é uma função par, o seu gráfico vai ser simplesmente uma reflexão em torno do eixo vertical. E claro, né, se o gráfico de uma determinada função for a reflexão em torno do eixo vertical, como é esse caso daqui, isso aqui vale para todo ponto, tá? Então, implica que para todo ponto que você pega aqui, o seu simétrico, aqui em relação ao eixo dos y, tá? Sempre vai ter a mesma imagem. Ou seja, essa condição daqui vai ser verdadeira para todo x no domínio de f, tá? E, portanto, a sua função vai ser uma função par, tá bom? E nós temos também o que a gente chama de funções ímpares, tá? Então, por exemplo, uma função ímpar vai ser uma função que f de menos... Esse aqui está errado, tá? Isso aqui está errado, corrijam, por favor. Uma função vai ser ímpar quando f de menos x, ao invés de ser a própria imagem, seja menos o f de x, tá certo? Isso daqui, quando isso daqui for sempre verdadeiro para todo x no domínio de f, quando f de menos x seja igual a menos f de x, então a gente diz que a nossa função é uma função ímpar, tá? Então aqui, por exemplo, essa função f de x igual a x ao cubo é um exemplo de uma função ímpar. Por quê? Porque f de menos x vai ser menos x ao cubo, e menos x ao cubo é menos x ao cubo, e isso daqui vai ser dado por menos, e essa parte daqui vai ser f de x, tá bom? Um outro exemplo de função ímpar, se você pega aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. É claro que o domínio da função, se eu não explicitar o domínio, vai ser todo o conjunto dos pontos onde essa expressão daqui fizer sentido. Só que essa expressão daqui ela faz sentido quando x for diferente de zero, tá? Então, vou colocar aqui, claro, se o x for diferente de zero, não precisaria nem colocar, né? Mas enfim, por quê? Porque quando você coloca aqui, ó, o valor de f de menos x, ou seja, você vai trocar o x por menos x, ficaria com menos x. Isso daqui é igual, como a gente sabe, menos 1 sobre x, tá? Só que 1 sobre x é o f de x. Então, isso aqui é menos o valor de f de x, tá? Então, obrigatoriamente, essa função vai ser uma função ímpar. Uma função ímpar também ela tem o seu gráfico também obrigatoriamente vai ter uma propriedade de simetria bastante interessante, tá? Por exemplo, imagina que aqui você tem uma determinada função, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Imagina que você tem aqui uma determinada função. Deixa eu desenhar aqui os eixos coordenados, tá? Onde você sabe, por exemplo, o gráfico dessa função em uma parte, tá? Aqui é uma função qualquer, não é aquela que eu coloquei no exemplo, não. Por exemplo, aqui é o gráfico, um pedaço do gráfico da função f de x igual a x ao cubo. Imagina que eu sei desenhar o gráfico de f de x igual a x ao cubo quando x for maior ou igual do que zero. Imagina que o gráfico seja assim, por exemplo, tá? Então, por exemplo, no número 1 é 1, no número 2 vai ser 8, então esses números já vão crescer de forma bastante rápida, né? Pelo menos em relação à função quadrática, por exemplo. Uma coisa desse tipo assim, tá? É claro que ela não pode se tornar uma curva vertical porque deixaria de ser um gráfico, tá? Mas ela pode se tornar bastante íngreme, né? Beleza.
Então, como é que eu consigo calcular os valores que estão à esquerda do zero? Ora, nós já tínhamos observado, tá, que se você pega qualquer número x aqui, esse ponto daqui, x, f de x, é um ponto sobre o gráfico de f, tá? Isso implica que quando você projeta ortogonalmente esse ponto sobre o eixo dos y, essa altura, essa distância desse ponto daqui até a origem seria f de x, beleza? Só que quando você olha esse mesmo, o simétrico desse ponto x em relação à origem, é esse ponto daqui. É o ponto menos x. E o valor que está sobre o gráfico dessa função, a gente tinha visto que o f de menos x é igual a menos f de x, tá? Ou seja, se esse valor daqui ele for um número positivo, o f de menos x vai ser um número negativo que tenha a mesma distância para a origem que o f de x tem, tá? Então, se aqui está o f de x, o menos f de x vai ser esse cara daqui, tá? Então, esse ponto daqui obrigatoriamente estaria sobre o gráfico de f, tá? E isso vale para todos os pontos, que você tem no domínio da função, tá? Então, se você sabe desenhar o gráfico da sua função para x de um lado, por exemplo, de um lado do eixo vertical, você consegue também, fazendo essa reflexão em torno da origem, desenhar o gráfico dessa função completamente para todos os pontos do seu domínio, tá? Então, a gente diz que o gráfico de uma função ímpar é a reflexão do gráfico de f em torno da em torno da origem. Esse gráfico é simétrico em relação à origem. Simétrico em que sentido? Nesse sentido daqui, tá? Se você pega, por exemplo, um ponto, tá? E liga esse ponto à, à origem, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Liga esse ponto aqui à origem. Então, esse ponto tem uma determinada distância. Esse ponto daqui até a origem tem uma determinada distância. Para você calcular o seu simétrico dele em relação à origem, você continua na mesma reta. E para no ponto de tal forma que essa distância daqui, desse meu pontilhado em preto até a origem, seja a mesma distância desse meu ponto pontilhado em preto até o ponto correspondente, até esse gráfico. Bom, então se aqui eu peguei o ponto, por exemplo, sei lá, B, esse meu ponto aqui seria, que eu marquei, seria o ponto B, F de B, tá? E esse meu ponto aqui seria o ponto menos B, esse meu ponto aqui obrigatoriamente seria o ponto menos B, menos F de B, tá? Isso aqui é menos F de B, porque esse meu ponto aqui é o ponto F de B, tá bom? Então, isso daqui é o que acontece com o gráfico de uma função ímpar, tá? Aqui é um outro exemplo do gráfico de uma função ímpar, é o gráfico de 1 sobre x, agora quando a gente está olhando nessa união desses intervalos de aqui, né? Ele escreveu no intervalo, mas isso aqui é na união desses intervalos, tá? Que vai de menos 1 até menos 1 sobre 2 até 1 sobre 2 até 1, tá? Então, repare que quando você pega qualquer ponto aqui, tá? E liga esse ponto até a origem, tá? E continua essa reta, separaria um ponto aqui, tá? Então, esse comprimento daqui que eu vou colocar aqui em azul,
distância desse ponto até a origem tem a mesma distância desse ponto da origem até essa outra parte aqui do gráfico. É uma reflexão um pouquinho mais difícil de enxergar do que quando a gente tinha uma função par, tá? Mas se você faz esse desenho daqui, fica simples, tá? Esse daqui é o gráfico de uma função ímpar. É a reflexão quando você reflete esse gráfico em torno da origem, você obtém o próprio gráfico, ele não muda, tá? Isso quer dizer de uma outra forma que se você desenhar o gráfico de f ou para x maior ou igual do que zero ou para x menor ou igual do que zero, o outro lado é simplesmente obtido pela reflexão em torno dessa origem, dessa parte do gráfico que você desenhou, tá? Então, para terminar o esquema, você pode dizer que uma função é ímpar somente se seu gráfico não for alterado quando refletido sobre a origem, refletido nesse sentido daqui que eu acabei de comentar, tá bom? Bom, é isso. E eu vou passar alguns exercícios de fixação. Qualquer dúvida, vocês podem comentar, tá bom, pessoal? Um abraço e bons estudos. Quer dizer, tem mais uma outra observação, tá? Uma outra observação que é importante. A gente sabe que quando a gente está trabalhando com números inteiros, uma função sempre vai ser uma função par, desculpa, um número sempre vai ser um número par ou um número ímpar, né? Por exemplo, 2 é par, 3 é ímpar, menos 4 é par, tá? 5 é ímpar. No caso de funções, nem sempre uma função vai ser par ou ímpar, tá? Uma função não é uma coisa dual, tá? Uma função pode não ser par, só uma observação. Uma função pode não ser par e nem ímpar. Tá? Ou seja, por exemplo, se você considera f de x igual a x ao quadrado mais x, onde x aqui é qualquer número real, tá? Então você se implica, né, que o f de menos x vai ser, quando você substitui aqui x por menos x, daria menos x ao quadrado mais menos x, e você simplificando, menos x ao quadrado vai ser x ao quadrado, tá? X ao quadrado menos x. Tá? Então, repare que o f de menos x ele vai ser diferente do f de x, em geral, tá? E o f de menos x, ele também vai ser diferente de menos f de x. Tá? Menos f de x, nesse caso, seria menos x ao quadrado mais x. Logo, essa função, f de x igual a x ao quadrado mais x, não é nem par nem ímpar, tá bom? Só um exemplo para vocês ficarem espertos. Nem todas as funções reais, claro, vocês vão obter como reflexões em torno do eixo vertical e nem sobre a origem, né? Existem funções que, a maioria das funções, na verdade, elas são mais complicadas, né? São coisas que não têm muita simetria, né? Mas, enfim, se você sabe que uma determinada função ela é par ou ímpar, desenhar o seu gráfico se torna uma tarefa muito mais fácil, tá bom? É isso, pessoal, e agora é de verdade. Até mais e tchau.